Eu quero convidá-los, queridos, nessa noite, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7, embora nós, naturalmente, nos deteremos especialmente aos versículos 6 e 7, mais ainda ao 7, mas eu quero ler com os irmãos os versículos 6 a 7 da primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. O pastor Murilo ressaltou algo aí no início, queridos, que eu creio ser oportuno a gente enfatizar. Esse é um momento para que a gente possa cultuar, né, juntamente com a nossa família, ou seja, o culto doméstico, aquele tempo em que nós estamos juntos com os nossos familiares, objetivando naturalmente aprender a palavra de Deus, para o Senhor. E claro que nós fazemos nossas transmissões aqui virtualmente, isso é um auxílio e é uma ferramenta para que essa prática seja fomentada na minha casa, na sua casa, mas naturalmente que façamos isso permanentemente, semanalmente, diariamente com os nossos. Então, nos diz assim o texto da palavra do nosso Deus: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos, queridos irmãos, orar nesse instante, pedir a bênção do Senhor e a iluminação do Senhor para as nossas vidas. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor nesse instante. Deus, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de mesmo distantes estarmos juntos, virtualmente, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é a glória do Senhor. Peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me use nessa noite para manifestar e expor a tua escritura sagrada, e ajuda cada pessoa que nos escuta, cada família que está reunida nesse instante, para que juntos, ó Deus, por meio da ação do teu Espírito, possamos compreender as maravilhas, as riquezas da tua lei, pois a tua lei é perfeita. Dá-nos a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, ansiedade, medo, preocupação, estresse, certamente esses termos são termos desconhecidos nossos, mesmo antes da pandemia. É claro, queridos irmãos, que após essa pandemia, após esse período de distanciamento e isolamento social, esse período de cessação de algumas atividades ou da maior parte das atividades do ponto de vista presencial, nesse período em que os nossos contatos e as nossas relações físicas se restringiram demasiadamente ao convívio daqueles que habitam no mesmo núcleo, numa mesma casa, isso naturalmente acentuou, isso trouxe uma proporção maior, mais intensa, gigantesca, por que não dizer, desses termos. Ansiedade, medo, estresse, pânico, são termos que nós já ouvíamos falar, talvez até já vivenciamos em alguma circunstância e em alguns momentos da nossa vida, mas
Com essa pandemia, certamente isso se tornou ainda mais intenso, ainda mais forte. Porém, queridos, a verdade é que a ansiedade, o medo, o estresse, esses termos, eles fazem parte do dia a dia nosso. Do dia a dia nosso. Mesmo distante da pandemia, ou mesmo antes da pandemia, ou quem sabe até quando tudo isso cessar, esses termos não estão muito distantes da nossa vida e da nossa realidade. E cada vez que a gente escuta falar, não é, sobre esses termos, chegando até a uma forma ainda mais extrema, que é chamada de ataque de pânico. Não é? Quantas vezes a gente já vivenciou ou ouviu alguém nosso, próximo a gente, vivenciar essa realidade? Fulano teve um ataque de pânico. Fulano está em pânico. Esses termos, eles fazem parte da rotina, do dia a dia da humanidade, mas quando isso se torna ainda mais intenso, mais forte, chega a causar esses ataques de pânico. E interessante, queridos, que esses ataques de pânico, na maioria dos casos, eles estão relacionados com um medo infundado, tão opressivo e dominante, que aperta e faz disparar o coração. São sintomas e são reações externas que o ser humano manifesta daquilo que internamente ele está sentindo. Aperto, dispara o seu coração, a sensação de suor, não é? Muitas vezes causa arrepios, né? E a pessoa se sente totalmente incapaz de qualquer reação por alguns momentos, por alguns instantes. É como se a pessoa estivesse estática, inerte, não conseguisse responder a nenhum comando, a nenhum conselho, a nenhuma orientação dada por um terceiro quando esta está a vivenciar um ataque de pânico, uma situação de ansiedade muito intensa, muito profunda, muito séria. Mas, queridos, mesmo que nós não tenhamos vivenciado, ou a maioria não vivencie esses casos mais, digamos assim, mais profundos, mais intensos, a minha pergunta inicial, para que a gente pudesse refletir um pouquinho, ou em menor ou em maior grau, você se considera uma pessoa ansiosa? Ou em maior ou em menor grau, desde o início ou de meados do mês de março, da segunda quinzena, mais precisamente, do mês de março, em que de pronto as atividades foram cessadas, foram paradas, passamos que praticamente uma semana sem o funcionamento de quase tudo, e depois, aos pouquinhos, foi se retornando e foi se decretando o que era essencial, não essencial, e naturalmente algumas atividades foram voltando, retornando, mas nesse período aí de aproximadamente 90 dias, seja num grau maior, mais intenso, mais profundo, seja num grau ainda menor, mais suave. Em algum momento, você sentiu ansiedade? Você sentiu essa inquietude, essa preocupação exacerbada, exagerada quanto ao futuro? Eu quero chamar sua atenção hoje à noite para que a gente possa estudar esse texto da palavra do nosso Deus, e é um dos textos que trata sobre a ansiedade. Há outros, mas eu queria chamar a sua atenção para que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre essa expressão aqui do texto que nós lemos e, à luz desse texto, tentarmos identificar formas ou maneiras de lidarmos e de superarmos a ansiedade em nossa vida, em nosso coração. Queridos, essa carta ela foi escrita
por Pedro, e é oportuno que a gente frise isso, porque era um homem de personalidade forte, um homem impetuoso, e aí quando nós lemos os evangelhos, o ministério de Cristo, nós com muita frequência identificamos os comportamentos intempestivos de Pedro, ora positivamente, ora negativamente. Pedro era esse ser, né, de personalidade muito forte, muito intensa, e é justamente Pedro que vai trabalhar e vai tratar nessa carta, especialmente que nós lemos sobre mas ele é quem escreve esta carta. Ele escreve, queridos irmãos, quando ele está em Roma. Capítulo de número 5, versículo de número 13. Pedro faz referência, se você olhar o texto e observar, Pedro faz referência à Babilônia. Observe aí o versículo número 13, aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. A expressão que Pedro utiliza aqui, Babilônia, é uma expressão simbólica, não literal, para dizer que ele estava realmente, geograficamente, na Babilônia, mas para mostrar simbolicamente a cidade de Roma, onde ele estava de fato, mas traz a ideia de Babilônia como aquele lugar onde havia imoralidade, orgulho, soberba, impiedade. Então, Pedro utiliza aqui o termo Babilônia no sentido figurado, no sentido simbólico, para dizer, eu estou escrevendo aqui que se assemelha àquilo que a Babilônia também vivenciou: orgulho, soberba, altivez, impiedade e imoralidade. E ele escreve essa carta, queridos irmãos, na década de 60. Alguns estudiosos entendem que Pedro escreveu essa carta mais especificamente no ano 62, 63 depois de Cristo, porque no ano 64 Pedro é martirizado por ordem do imperador romano, e Pedro escreve essa carta nessa década, na década de 60, no primeiro século ali, justamente num contexto, queridos irmãos, de muita perseguição, de muita hostilidade aos cristãos. Esse era o contexto em que Pedro estava inserido e o contexto também em que a sua audiência estava inserida, um contexto de muita perseguição, de muita hostilidade, de muita crueldade para com aqueles que professavam e declaravam a sua fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Interessante, queridos, que Pedro, no seu capítulo de número 1, versículo de número 1, faz referência aos destinatários dessa carta, dizendo aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E aí, D.A. Carson, ele diz que Pedro não está aqui preocupado necessariamente se esses que estão aí espalhados, que são forasteiros, que são peregrinos, se eles pertencem aos judeus ou aos gentios, mas se eles pertencem a Cristo, se eles professaram a sua fé em Cristo, sejam eles judeus, sejam eles gentios, aqueles que se tornaram povo de Deus, espalhado em vários lugares, a estes eu escrevo esta carta e eu destino naturalmente essas palavras. E aí, queridos, Pedro tem um objetivo muito claro ao escrever esta carta. E o objetivo maior aqui, central de Pedro, ao escrever essa sua primeira carta, era tratar sobre a conduta cristã apropriada em face de hostilidades anticristãs, bem como no tema do compensador da salvação, o qual atingirá o seu estágio culminante no futuro. Então, Pedro escreve aos crentes de Cristo, sejam eles judeus, sejam eles gentios, e ele escreve para tratar sobre a maturidade cristã, ou sobre a conduta cristã, diante desse tempo
em que Pedro, em que os seus destinatários estavam vivenciando um período e um tempo de muita perseguição, de muita oposição, de muita hostilidade àqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. Como devemos proceder? Como devemos agir em meio a esse tempo de perseguição, de hostilidade? Como agir de forma que não sejamos tomados pelo desespero, não envergonhemos o nome de Cristo. Pedro, inclusive, diz aqui nessa carta que nós não devemos sofrer por praticarmos coisas ímpias, mas se sofrermos por causa de Cristo e por causa do Evangelho de Cristo, naturalmente um gozo, uma alegria, um regozijo nisso. Na verdade, essa não é apenas a tônica de Pedro, é a tônica dos apóstolos, dos escritores do primeiro século, certamente baseados naquela expressão de Jesus lá no início do seu ministério, quando ele disse: bem-aventurados sois, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem injuriados, quando por causa do meu nome vocês estiverem de fato expostos a todo e qualquer tipo de perseguição, de hostilidade. Então, a percepção de Pedro aqui também é essa, queridos irmãos, e ele naturalmente traz algo muito consolador e confortador para aqueles irmãos que estavam ali sofrendo intensa e profunda perseguição. A salvação que nós temos na pessoa bendita de Cristo Jesus, nessa fé que nós professamos, nessa pessoa que nós professamos a nossa fé, ela alcançará o seu ponto culminante no futuro. Então, embora no presente sejamos atribulados, sejamos perseguidos, há uma glória. E aí Pedro, inclusive, trata na sua carta sobre uma esperança bendita, uma esperança que não se frustra. E essa esperança tem um nome, chama-se Cristo. Em meio às perseguições, em meio à hostilidade, em meio à contrariedade por professar a fé em Cristo, diz Pedro: coloquem os olhos de vocês e coloquem a esperança de vocês em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Especificamente, queridos, nesse capítulo de número 5, Pedro caminha para o final da sua carta, e ele caminha para o final de sua carta tratando de duas virtudes cristãs básicas e essenciais aqui nesse capítulo 5. A primeira, a humildade, e a segunda, a perseverança. Pedro vai tratar nesse capítulo de número 5 sobre essas duas virtudes, a humildade e a perseverança frente à oposição, frente à perseguição. E quando ele trata da humildade, queridos irmãos, percebam que Pedro, no versículo de número 5, diz que há necessidade de cingir-vos, a expressão que Pedro usa é cingir-vos de toda a humildade. Pedro traz aqui o conceito de humildade, virtude cristã, e aí ele faz ele usa essa linguagem de uma vestimenta. É uma vestimenta que todos os discípulos de Jesus devem vestir. Todos os discípulos de Jesus devem vestir. E, naturalmente, Pedro vivenciou aquele momento em que o Senhor Jesus pegou uma toalha, cingiu, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, então, naturalmente, diz: Senhor, como é que o Senhor vai fazer um trabalho de um serviçal, de um servo menor da casa? E ali Jesus exorta Pedro e traz essa magnífica, dizendo que assim como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, sejam servos, como eu servi, eu me servi, sejam vocês também servos. Revistam-se de humildade, dessa virtude imprescindível. E Pedro, queridos, ele direciona essa virtude para dois lugares. A primeira, ou essa virtude, duas direções, dois alcances. A primeira é o relacionamento para com o próximo.
Perceba no versículo de número 5 que Pedro diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Pedro mostra, queridos irmãos, que a humildade é a atitude daquele que não se considera tão bom que não possa servir aos outros, ou de quem se julga tão superior que não possa se curvar. Então, sejam humildes no relacionamento de uns para com os outros. Mas depois, Pedro também mostra que essa humildade, além de ser destinada ao próximo, ela também deve ser destinada a Deus. Perceba o versículo de número 5 ainda que Pedro diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede sua graça. Possivelmente, queridos, Pedro estava aqui trazendo uma expressão utilizada lá no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículo 34, quando nos diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Na visão de Pedro, os crentes são abençoados se forem humildes e punidos se forem orgulhosos e soberbos. E aí, frente, queridos, a essas perseguições que os crentes estavam ali enfrentando, Pedro trata sobre essa atitude de maturidade cristã. Os crentes deveriam, de fato, vivenciar essa relação de profunda maturidade cristã. Essa maturidade se dava com um comportamento de total e plena humildade para com o próximo e para com Deus, numa atitude de profunda perseverança, mesmo diante das perseguições. Mas é dentro desse contexto, queridos irmãos, que Pedro, aliás, ressalta, né, nos versículos 6 e 7, a questão da ansiedade. A questão da ansiedade. E aí eu quero agora observar com os irmãos, né, mais de perto esse aspecto aqui que Pedro ressalta sobre a ansiedade. E eu quero destacar alguns aspectos básicos sobre a ansiedade. O primeiro seria o significado da ansiedade. Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Pedro, queridos, quis dizer aqui quando ele se referiu à ansiedade? A palavra grega usada por Pedro, ela denota a ideia de preocupação, de cuidado excessivo. Ela aparece 4 vezes nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas, aparece uma vez em Paulo e essa aqui no escrito de Pedro. E é interessante a gente perceber que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, esse conceito de ansiedade ou de inquietude ou de cuidado excessivo com algo ou alguma coisa tem uma relação similar. E qual é essa relação similar? É que tanto no Antigo como no Novo Testamento, ou tanto o Antigo como o Novo Testamento, entende cuidado como a reação natural do homem diante da pobreza, fome e outros problemas que lhe sobrevêm no decurso da sua vida diária. Prestem bem atenção. No Antigo Testamento e o Novo Testamento entende cuidado como a reação natural do homem diante da pobreza, fome e outros problemas que lhe sobrevêm no decurso de sua vida diária. O homem, oprimido pelos fardos que estão colocados sobre ele, se imagina entregue a uma sina diante da qual fica desamparado. Através dos seus cuidados, o homem procura se proteger da melhor forma possível daquilo com que se confronta, segundo o Dicionário Internacional de Teologia. Então, queridos irmãos, ansiedade é um grave erro. Ansiedade é um problema seríssimo,
porque ela traz a ideia da negação, do cuidado, do amor de Deus. E traz ainda mais, queridos, a ideia de que, não crendo nesse cuidado e nesse amor de Deus, há no homem a capacidade de providenciar, de prover algo que lhe seja suficiente, que lhe seja necessário para garantir o seu futuro, para garantir a sua sobrevivência, para garantir o seu sustento. Essa, queridos irmãos, é a ideia do que a ansiedade gera no coração do homem. É a incredulidade quanto ao cuidado de Deus, quanto ao amor de Deus, e, ao mesmo tempo, a expectativa de que o próprio homem possa providenciar, possa prover o seu futuro, no que diz respeito ao seu sustento, à sua sobrevivência. John MacArthur, ele diz que a ansiedade é, em sua essência, uma reação inadequada às situações, muito diferente das inquietudes e preocupações da vida que motivam as pessoas a agir de forma responsável. Diz mais MacArthur: permitimos que nossa agitação diária se converta em ansiedade e, por conseguinte, em pecado, quando os nossos pensamentos se concentram no que está por vir, em lugar de fazermos o melhor possível em nosso momento presente. Eu não me recordo a autoria, mas certa feita ouvi uma definição de ansiedade que seria a luta antes da verdadeira luta. Ou seja, nós nos preocupamos com algo que ainda não aconteceu e que nem sabemos se verdadeiramente acontecerá. Então, o que é ansiedade, segundo esse texto de Pedro? É esse comportamento nocivo, prejudicial, que muitas vezes traz a ideia de uma dúvida, de uma incredulidade quanto ao cuidado de Deus, quanto ao amor de Deus, e, ao mesmo tempo, a ideia de que o homem pode prover ou providenciar para si o futuro, ou a sua sobrevivência, a sua existência no que diz respeito ao futuro. Outro aspecto, queridos, que Pedro trata aqui na sua carta, diz respeito agora ao aprendizado, né, de como lidar com a ansiedade. Num primeiro momento, a gente pensou aqui sobre o conceito, a ideia de ansiedade. Agora eu quero convidar os queridos, né, olhando ainda para o texto, para a gente pensar um pouquinho sobre como, não é, nós naturalmente podemos lidar com a ansiedade. O que fazer quando a ansiedade chega no coração? Essa é certamente uma preocupação básica que nós devemos ter. O que fazer quando a preocupação, ou quando a ansiedade, ou quando essa inquietude, quando esse cuidado com o futuro nos assaltar de uma forma intensa? Pedro trata sobre isso, que é no versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É interessante, queridos irmãos, que Pedro aqui, ele não trata sobre a ideia de uma forma de algo que blinde, certo? Que faça com que o indivíduo, o coração humano, ele esteja totalmente imunizento a esse tipo de sentimento, a esse tipo de comportamento. Pedro não faz a negação da possibilidade, da existência da ansiedade no coração humano, pois naturalmente Pedro sabe da vulnerabilidade, da fragilidade da nossa natureza, ou da natureza humana.
prova disso é que não só Pedro, mas o próprio Paulo, Jesus mesmo no início do seu ministério tratou sobre isso. Não andem inquietos, preocupados excessivamente, com cuidados excessivos sobre as coisas futuras. Então, Pedro, queridos, ele não traz aqui a ideia, não é, de coração humano como um lugar plenamente blindado, imunizado de sofrer ansiedade, mas ele trata aqui sobre como lidar com a ansiedade quando ela, porventura, assaltar o coração do homem. E aí ele diz, não é, no versículo de número 7, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. O verbo aqui lançar traduz a ideia de lançar algo sobre alguém. É algo como lançar as mantas sobre um animal para selá-lo. Eu não sei quantos aqui que nos acompanham hoje à noite já tiveram a oportunidade de ver, né? Quando a gente vai colocar uma sela no animal, num cavalo, se coloca uma manta ou se coloca um forro antes da sela sobre o lombo do animal, para que quando a sela for colocada, for posta, essa sela não venha a machucar, a ferir o lombo do animal. Então, você lança, você joga, você coloca essa manta ou esse forro sobre o ombro do animal. Essa expressão que Pedro utiliza, essa ideia do verbo lançar, é tirar de si e colocar sobre o ombro, sobre o lombo de outro. Essa ansiedade. E é algo, irmãos, aqui digno de nota, é porque esse verbo ele se encontra no particípio, mostrando que há uma conexão direta com o verbo no imperativo. E qual é o verbo aqui no imperativo? É o verbo de número, que está no versículo de número 6. Humilhai-vos. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, ou debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Enquanto o indivíduo se humilha diante de Deus, ou seja, reconhece toda a sua fragilidade, toda a sua limitação, toda a sua vulnerabilidade, ele reconhece que depende totalmente de Deus. Simultaneamente, ele lança a sua ansiedade, ele tira de si algo que ele não pode controlar, que ele não pode resolver, que ele não pode fazer absolutamente nada, que é o seu futuro, que é as coisas que acontecerão no amanhã. É isso, queridos, que Pedro traz aqui como conceito, como lidar, como administrar a ansiedade. Não é caminhando pela autonegação da existência da ansiedade. Não é isso que Pedro orienta. É o contrário. Quando a ansiedade quiser assaltar o seu coração, se humilhe diante de Deus, reconheça a sua impotência quanto ao futuro e lance diante dele, ou lance sobre ele, toda a vossa ansiedade. Jesus trabalhou esse conceito lá em Mateus capítulo de número 6, quando ele disse: por que é que vocês andam inquietos com o amanhã? Por que é que vocês andam preocupados com o amanhã? Quanto ao que vocês haverão de comer, quanto ao que vocês haverão de vestir, quanto ao que vocês haverão de beber. Não é a vida mais importante do que o corpo, do que a matéria. E aí Jesus diz: se vocês andam preocupados, inquietos com o amanhã, o que é que isso pode acrescentar à existência de vocês? Ora, vocês não podem acrescentar um segundo sequer à existência de vocês. Jesus estava mostrando: vocês são pequenos, vocês são frágeis, vocês são limitados, vocês são finitos. Então, por que vocês estão preocupados com algo que somente Deus pode controlar, que é o futuro? Então, Pedro, queridos, traz esse conceito
Se somos pequenos, somos limitados, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte, e aí, simultaneamente, vocês lançarão sobre ele toda a vossa ansiedade. Percebe, queridos, que o caminho não é a negação da existência da ansiedade, mas o caminho é, quando ela chegar, lançar sobre Deus numa atitude de humilhação, de dependência, num reconhecimento de que a vida está nas mãos de Deus. E aí, queridos, Pedro parte para algo aí conclusivo desse versículo de número 7, e que eu penso ser a fundamentação para o livramento, a libertação da ansiedade. E aí Pedro traz esse contexto dentro de um tempo de muita perseguição. E tentemos imaginar aquele período, queridos, anos 63, 62 a.C., a década de 60, especialmente ali, em que havia muita perseguição. Muitos cristãos eram mortos por causa da sua fé em Cristo. Imagine hoje nós estarmos aqui e alguém ser preso, ser colocado no cárcere, talvez decapitado, talvez morto, talvez separado do seu familiar por causa da fé em Cristo. Imagine como nós estaríamos aqui hoje, preocupados com amanhã. Amanhã é a minha vez. Tenta imaginar um pouquinho como a gente está vendo essa realidade do coronavírus. Nós tomamos conhecimento porque primeiro começou lá na China, depois veio para a Europa, depois chegou ao Brasil, começou em São Paulo, Rio, de repente chegou na Paraíba, de repente chegou em Monteiro, chegou aí em Sousa, chegou em Cajazeiras, chegou em Sumé, chegou em vários lugares, em várias cidades, as quais muitos de vocês estão a nos acompanhar hoje à noite. E não chegou para pessoas desconhecidas, de repente começou a chegar para pessoas conhecidas e a gente fica naquela. E quando é? Será que amanhã sou eu que vou pegar? Será que algum familiar meu vai contrair essa enfermidade, essa doença? Percebem, queridos? É algo semelhante, claro que com a percepção lá de Pedro, era por causa de Cristo, não era uma enfermidade, não era um vírus, não era uma doença, mas era algo que poderia suscitar muita preocupação, muito cuidado com o amanhã, excessiva preocupação. E aí Pedro diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Com qual fundamento deveria acontecer isso? Qual é a base para acontecer isso? E aí Pedro nos diz, porque Deus tem cuidado de vocês. Porque Deus tem cuidado de vós. Pedro admoesta aqui aos irmãos queridos a lembrarem, né? A lembrarem do cuidado de Deus, do amparo de Deus, do amor de Deus para com eles. Deus se importa com vocês. É isso que Pedro está dizendo. Deus cuida de vocês. Deus até aqui não desamparou vocês. Deus até aqui não deixou faltar nada a vocês. Então lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos medos, todas as vossas inquietudes, todas as vossas ansiedades, preocupações, cuidados excessivos, lancem sobre Deus, porque Deus tem cuidado de vocês. Contemplem o amor de Deus, contemplem o cuidado de Deus para com a vida de vocês. Queridos, diante dessas verdade sobre a ansiedade, eu queria fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E eu começo ressaltando, queridos, que a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, a limitação, a fragilidade, a finitude do nosso ser, que muitas vezes nós sintamos coisas que são contrárias à palavra de Deus, como é a ansiedade. Por que é que muitas vezes nós nos sentimos ansiosos? Porque nós somos finitos. É porque nós ainda somos imperfeitos.
É porque nós ainda somos pecadores. É porque a natureza pecaminosa, embora liberta o seu poder por causa da obra de Cristo, nós ainda temos essa natureza pecaminosa que faz com que muitas vezes sintamos coisas que são contrárias, desagradáveis à palavra do nosso Deus. E a gente não adianta não adianta a atitude de negação, de força, de autossuficiência. Não adianta a gente querer negar os medos que muitas vezes querem invadir o meu coração e o seu coração. As incertezas que muitas vezes querem invadir os nossos corações, as nossas vidas. Não é negando a existência dessas vulnerabilidades, dessas fragilidades da nossa natureza humana, que nós conseguiremos superá-las, lidar com elas. É justamente fazendo o contrário, é reconhecendo que nós somos pequenos, que nós somos limitados, que nós somos pecadores, que nós somos fracos e que nós dependemos de Deus e que nós precisamos de Deus e que a nossa vida deve estar humilhada debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o convite inicial que nós devemos nessa noite ter. Humilhai-vos. Que a gente possa se humilhar diante de Deus, que a gente possa reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, e a gente possa depender de Deus. Como Pedro aqui, naturalmente, nos chamou para uma atitude de humilhação diante de Deus, de reconhecimento da nossa dependência de Deus. E nós devemos ter isso em mente, queridos, porque cremos que o nosso Deus, sim, Ele é suficiente, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é infinito, Ele sabe o nosso passado, presente e o nosso futuro, e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Não há nada melhor do que dependermos de um Deus tão bom, gracioso, poderoso como o nosso Deus. Humilhados, queridos, prostrados diante do Senhor, que a gente deposite toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todos os nossos cuidados excessivos, todas as nossas preocupações diante dele. Lancemos nessa noite toda a nossa ansiedade diante do Senhor. E aí, queridos irmãos, quando a gente lança sobre Deus toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, quais são as preocupações que têm afligido a sua alma? Você poderia elencá-las na sua mente nesse momento. Preocupação com os familiares nossos, idosos, preocupação com a gente mesmo, preocupação com o nosso salário, com o nosso sustento, com a sobrevivência da nossa família, com a sobrevivência do nosso comércio, da nossa empresa, seja você empresário, seja você comerciário, ou seja, funcionário. Quais são as preocupações que muitas vezes estão aí no meu coração e no seu coração? Nessa noite, Deus nos convida e nos chama, através da sua palavra, a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E aí, queridos, quando a gente lança sobre Deus todas as nossas ansiedades, nós podemos descansar no cuidado paternal do Senhor. Olhemos para o passado, e eu gosto muito da expressão de Jeremias, lá em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, o cuidado paternal de Deus. Tudo isso, queridos, vamos trazer à memória. E queria lhe convidar, independente dos anos que você tem, olhe um pouquinho para o passado. Olhe um pouquinho para trás e perceba se em algum momento Deus
desamparou a sua vida. Se em algum momento Deus deixou de assistir a sua vida, a sua família, é claro que você e eu vamos identificar muitos momentos críticos, muitos momentos difíceis, muitos momentos de sofrimento, muitas noites de lágrimas, mas nós iremos identificar em todos esses momentos a boa mão de Deus, cuidando da minha vida, cuidando da minha família, cuidando da sua vida, cuidando da sua família. E esse Deus não mudou, é o mesmo. Aquela canção do poeta Sérgio Lopes, que diz: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes ele já te levantou. Meu chamamento hoje à noite, queridos irmãos que nos acompanham, é para que a gente confie no Senhor, para que a gente lance diante de toda a nossa ansiedade, na certeza de que Ele tem cuidado das nossas vidas e Ele continuará a cuidar das nossas vidas. Eu quero concluir citando uma letra de uma canção que o cantará também na sequência, um pouco antiga, mas eu creio que atual e oportuna para esse momento, quando ela diz: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Queridos irmãos, o nosso trabalho é descansar num Deus onipotente, num Deus soberano, num Deus cheio de graça, de amor, que já tem cuidado das nossas vidas e que continuará cuidando das nossas vidas. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.